Era uma vez, em um mundo onde a terra há muito perdera seu brilho, onde os céus estavam perpetuamente envoltos em nuvens pesadas que nunca prometiam chuva, mas sim a eternidade de uma noite sem estrelas. Neste lugar, eu vivi, ou melhor, eu existi, pois viver já era um conceito distante, uma memória esquecida por todos, exceto por aqueles que, como eu, haviam perdido tudo e que jamais poderiam encontrar novamente. O ar estava sempre frio e o silêncio era profundo demais para ser confortável. As ruínas das antigas cidades se estendiam como cadáveres de pedra, lembrando constantemente a todos da queda da humanidade. Não havia mais riso, nem vozes alegres, apenas o som distante dos ventos que percorriam as desoladas ruas e dos raros passos daqueles que ainda se aventuravam além das muralhas das fortalezas. Eu era uma dessas poucas almas. Meu nome? Não importa. O tempo o apagou da mesma forma que apagou os rostos das pessoas que um dia amei. Eu era um purificador, um dos últimos que restavam. E como os outros, eu carregava em mim o fardo de limpar o mundo dos demônios nascidos da praga. Cada golpe da minha lâmina era uma tentativa desesperada de expurgar o horror que persistia. Mas, no fundo, eu sabia que era uma guerra perdida. Acordava todas as manhãs com o peso de um novo dia. Minhas mãos já não tremiam ao segurar a espada, pois há muito perdera o medo do que enfrentava. O que me perturbava, o que me corroía por dentro, era o vazio, a ausência de propósito. A ausência de qualquer coisa que pudesse me lembrar do que significava ser humano. Nessa rotina de uma existência que já não era mais minha, recebi uma missão que prometia algo diferente. Era uma busca por respostas, uma jornada para descobrir a origem da praga. Elara, uma guerreira cujo nome ainda era sussurrado com respeito e temor, partiu para um templo esquecido nos confins da terra. Eu deveria segui-la. Mas a missão não era apenas essa. Meu verdadeiro objetivo era descobrir o que estava acontecendo com ela. Elara, assim como eu, estava mudada. O caminho até o templo era longo e solitário. Cada passo me levava mais fundo em um mundo que parecia morto há séculos, onde as árvores eram esqueletos retorcidos e o solo, um tapete de cinzas. Quando finalmente cheguei, senti que estava cruzando uma linha invisível, entrando em um lugar onde a própria realidade parecia distorcida. O templo estava em ruínas, mas sua presença era inegável. Havia uma sensação ali, algo que fazia minha pele arrepiar, algo que parecia sussurrar promessas de um tempo que eu nunca vivi, mas que de alguma forma conhecia. E lá no coração do templo, encontrei Elara. Ela estava de pé, imóvel, diante de um altar antigo. Seus olhos estavam fixos em algo que eu não conseguia ver, algo que estava além da minha compreensão. Quando me aproximei, senti uma presença, algo que me observava, algo que parecia saber todos os segredos que eu nunca quis revelar. Elara não falou, não havia necessidade. O que estava dentro dela já havia tomado conta, e eu podia ver seus olhos que ela já não era mais a mesma. Um brilho estranho dançava em suas pupilas. E sua respiração era lenta, medida. Eu me perguntei se ela ainda estava lá, se a mulher que eu conhecia ainda existia de alguma forma. O chão começou a tremer, levemente, e um som distante, quase imperceptível, preenchia o ar, uma melodia sombria, ancestral, que parecia surgir das profundezas da terra. Elara deu um passo em direção ao altar, e eu soube, naquele momento, que não havia mais volta. Algo estava sendo despertado, algo que nunca deveria ter sido perturbado. Eu deveria ter recuado, deveria ter fugido, mas fui atraído para mais perto, meus pés movendo-se quase por conta própria. Quando olhei para trás, vi um símbolo antigo gravado na pedra, um símbolo que reconheci de um tempo antes do tempo, algo enterrado nas profundezas da minha memória. De repente, tudo ficou claro, a praga, os demônios, os deuses esquecidos. Tudo estava conectado. Eu entendi o que Elara havia descoberto, o que ela havia libertado. Naquele instante, soube que estávamos todos condenados. Senti uma dor aguda em meu peito, como se algo estivesse sendo arrancado de mim.
Meus pensamentos se tornaram turvos e o mundo ao meu redor começou a desaparecer. Elara se virou lentamente, seus olhos vazios, e em sua mão vi uma adaga antiga, manchada com o sangue daqueles que vieram antes. Eu sabia que meu fim estava próximo, que o vazio que me consumia agora se tornaria total. Não havia mais escapatória, nem redenção, apenas o silêncio eterno. A última coisa que vi antes de sucumbir foi o sorriso de Elara. Um sorriso que não era dela, mas de algo muito, muito mais antigo e muito mais terrível. Algo que agora estava livre. Então, não havia mais nada.